Dia 18 de janeiro de 2026. Converso com o Gabriel, psicólogo por formação, mas também pesquisador e apaixonado por conhecimento. Antes de tudo, alguém movido pela curiosidade desde a infância. Entre animes, livros, videogame, Gabriel construiu algo que vai muito além da profissão. Ele construiu uma identidade profunda que conecta ao cuidado, ao ensino e à transformação. É com essa introdução que eu te convido ao Depositário, episódio 3. Quem somos quando o trabalho acaba? Bom, eu sou uma pessoa que adoro conversas, gosto de me relacionar com as pessoas, de saber as suas histórias. Gosto muito de ver filmes, jogar jogos de videogame, animes, né, desenhos japoneses, histórias em quadrinhos, dessa questão do mundo aí nerd, geek. E hoje eu sou um aspirante a caminhador. Não falo que eu sou corredor, que eu vou chegar nesse ponto ainda. De ir no parque Sim. e dar voltas nele. Legal. E E de todas também essas de coisas leitor. que... Gosto muito de ler. Aham, legal. E de todas essas coisas que de alguma forma ajuda a te... não te definir, mas que descreve quem é você, Aham. qual delas se sobressai um pouquinho, ou qual delas foi a primeira? Eu digo sobre a leitura e o aprendizado. Sempre eu gosto de aprender coisas novas, de estudar, buscar conhecimento, entender as coisas, o mundo que está ao nosso redor. Não só pela minha profissão, acredito que a gente já vai chegar um pouquinho, daqui a pouco não vou estar dando spoiler, mas desde criança mesmo, desde criança, essa curiosidade de saber das coisas, estudar sobre elas, eu acho que é o que mais me definiria. Entendi. Você era aquele famoso CDF na sala de aula ou não chegava tanto? Henrique, eu acho que assim, se fosse para servir como bullying, não era chamado não, né? Mas se Sim. for para pegar a concepção da palavra, vamos dizer que sim. Eu não digo que me debruçava, na escola eu falo, né, de sempre tirar nota alta, tirar 10, mas eu fazia o que tinha que fazer, não só pela obrigação da escola, mas pelo gosto, e também por esse prazer mesmo. Olha que coisa legal aprender isso, e também principalmente ajudar outras pessoas com alguma Uhum. dúvida, ensinar alguma coisa para as pessoas, diria também nessa característica. Mas aí, no modo objetivo rápido, o CDF mesmo. De uma forma simplificada, né? Mas Vamos. você, desde sempre, assim, você observou uma característica talvez de auxiliar o outro em alguma coisa? Ou não, isso foi algo que foi se desenvolvendo com o tempo, com o seu desenvolvimento também? Como foi isso? Eu vi isso daí, Henrique, mas na parte acadêmica, sabe? Aham. Principalmente quando nos meus trabalhos, então quando eu trabalhava, eu já trabalhei, por exemplo, em escritório e numa empresa que tem no Brasil, também não vou explanar o nome, é uma grande varejista. Uhum. Então, sempre que foi para passar conhecimento para alguém, seja novato ou alguém que está precisando de ajuda, não só no case de conhecimento, né, mas de auxiliar ela a algo, eu sempre tive Sim. essa disposição. Agora, na faculdade, por exemplo,
as dúvidas eram mais de conteúdo, né? Ah, não entendi tal conceito, como é que seria na prática, o que que esse autor quis dizer, ou como é que eu faço tal tarefa, né? Então, isso vem mais recente. Então, a minha Uhum. graduação eu finalizei faz pouco tempo, né? Mesmo sendo recém-formado. Então, essa parte ela veio se aflorando mais recentemente. Que não à toa é uma das minhas vontades de ser até professor universitário da minha área. Então, vem desde essa parte Legal. acadêmica. Agora, de ajudar as pessoas, de ensinar elas, vem até um pouquinho antes onde eu estava trabalhando. Sim. E você acredita, assim, normalmente eu acho que falando, eu acredito que talvez seja uma unanimidade ou não, mas a gente Aham. é formado e construído muito por referências, né? Sim. Algumas do que fazer, outras do que não fazer. E nesse caso seu que você comentou da questão de auxiliar, ajudar, você acredita que você teve alguma referência na sua trajetória até esse momento que te despertou isso? Legal, Henrique. Olha, com certeza a gente se inspira em pessoas que a gente compartilhou ideias, né? Aspirações, inspirações. Então, há pessoas que você pode ter como referência, inclusive até as próprias pessoas que você pode dar de exemplo para você ter iniciado esse projeto, né? Agora, Uhum. da minha parte, eu falo que veio muito de uma psicóloga. Que legal. Uma psicóloga. Bom, contando também um pouquinho da minha história e também respondendo essa pergunta do porquê ela foi, assim, digamos, um pontapé inicial. Em 2018, Henrique, eu tive, no comecinho do ano, eu tive um término do meu primeiro Uhum. relacionamento, né? Coisa de adolescência e tal, há mais de 2 anos juntos. E aí, naquela Uhum. época, cara, eu tive um episódio depressivo. Questão de realmente sintomática, de não ter prazer no que você tinha, que você estava fazendo, um pouco até Sim. de ideação suicida e tal. Aí, em agosto do mesmo ano, eu comecei a fazer terapia. E Uhum. pelo contexto, pelas intervenções, o trabalho que a gente foi desenvolvendo com o tempo, Henrique, não falo assim que me curou, né? Eu não acredito na cura 100% das coisas. A gente aprende a lidar com elas, né? A gente, Exato, realmente. as coisas aparecem, tipo, poxa, eu aprendi, então eu sei resolver. Agora, deixar de sentir é muito difícil. E aí, nesse momento, Henrique, que foi dando certo a terapia, fui conseguindo lidar com os meus problemas, com esses sentimentos, com os meus próprios pensamentos, comportamentos, enfim, eu cheguei à seguinte conclusão: olha, se eu conseguir dar a volta por cima, passando por esse tipo de situação, eu consigo ajudar outras pessoas com esse mesmo De problema. fato. Então Olha só. eu digo que ela foi essa primeira referência. Eu vou até compartilhar o nome dela, é Thalita, pessoa maravilhosa. E inclusive, se não fosse todo esse episódio, toda essa situação que eu passei, eu não estaria na mesma profissão, ajudando outras pessoas, né? De Eu fato, é digo, verdade. eu digo que assim, se fosse para pegar um ditado popular e aplicar na minha vida, tem males que vêm para o bem. Então, uma coisa, Sim. situação assim, bem angustiante, triste da minha vida, e como que a gente consegue seguir em frente, dar a volta por cima e ainda por cima fazer alguma coisa com isso, né? Porque não fiquei guardado só para mim. Não, é uma capacidade que a gente aprende e aplica nas outras pessoas. Então, ajudar elas
vem desde desse episódio aí da minha vida. Sim. E você acredita que quando você concluiu a escola e foi para entrar na faculdade que você escolheu a psicologia, Sim. claro, tinha essa questão também de poder ajudar outras pessoas e você também entrou talvez com, é uma pergunta, né? Você entrou também com Ó. o desejo de não somente poder ajudar outras pessoas, mas se ajudar também? Ou isso não vem na cabeça de um estudante de psicólogo? Como Boa. funciona isso? Olha, é uma vivência muito particular de cada pessoa. Eu não saí do ensino médio, na verdade eu nem sabia o que eu queria fazer da minha vida depois que eu saí do Entendi. ensino médio. Eu, assim, comecei a trabalhar, inclusive nessa empresa varejista. Foi meu primeiro emprego. Ah, mas as coisas elas foram acontecendo. Chegou num ponto da minha vida que eu me senti muito parado, sabe? A Uhum. rotina, eu não me sentia que eu estava crescendo, me desenvolvendo, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então eu tomei uma decisão de fazer alguma coisa da vida. E uma das coisas, Henrique, que eu sempre falo conhecimento, estudar, isso daí é uma das coisas mais libertadoras e que nos dá autonomia na vida. A gente perde coisas Realmente. materiais, né? Relacionamentos, que nem aconteceu comigo, mas o que que você aprende, o que que você tem de conhecimento se você não perde? Então, conhecimento nunca é demais, né? E aí, Sim. deu 2 anos, mais ou menos, de formado. Aconteceu esse episódio de 2018 e eu só fui entrar na faculdade em 2019. Eu terminei o ensino médio, Por acredito que em 2016, isso, 2016, e eu só fui entrar realmente na faculdade em 2019, para começar 2020. E assim, eu sempre tive outras opções de curso. A psicologia estava Uhum. ali em primeiro lugar, mas eu sempre quis cursar, quem sabe um dia, né? A gente tem muito aí para se viver. Sim. Exato, exato. História, por exemplo, que eu gosto muito. Que mais? Outras áreas de conhecimento básico que eu acredito que todo mundo tem que ter, por exemplo, matemática. Não que você precise fazer uma faculdade sobre isso, né? Mas compreender a matemática, a física, a química. Então, são até disciplinas básicas e que elas também te proporcionam um entendimento do mundo bem legal. Mas a psicologia foi a primeira opção, muito influenciado por esse meu episódio. E Sim. continuando a resposta, Henrique, não, cara, eu não tinha pretensão nenhuma com a psicologia. Era algo que eu estava entrando para aprender mais sobre algo. Então, assim, uma Uhum. área de conhecimento, para saber como é o comportamento humano. Então, essa questão poderia até ter uma ideia de, claro, eu estava em terapia, então a psicologia trata as pessoas nesse sentido, mas eu entrei de uma forma muito despretensiosa. Nem pelo curso me Entendi. proporcionar buscar maneiras de aplicar na minha vida. Isso naturalmente você faz, muita coisa que você Sim. aprende, como por exemplo, ser humano, como você tratar alguém Uhum. bem, habilidades sociais, a gente ter conhecimento dos nossos direitos, não no sentido legal, mas assim, você pode e você tem o direito de falar não, quando você não quer alguma coisa, por exemplo, sabe? Você tem o Sim. direito de falar, explanar as suas ideias, né? Ninguém é mais importante que ninguém, você existe. Assertividade, que é justamente eu sabendo esses direitos e eu conseguir defender eles. Não, eu sou uma pessoa e você tá ultrapassando meu limite e não pode, eu não te autorizei a Sim. isso. É tão coisa básica, mas
poxa, quando você aprende e aplica, né? Não adianta só ficar no conhecimento. É uma coisa assim que você fica bem autônomo, você se torna uma pessoa melhor, né? E também você aprende a se Exato. relacionar E com o outro. Aham. sim, e apesar de parecer algo simples, é tão difícil às vezes a gente definir esses Muito, limites, né? muito, É cara, muito difícil. muito. Assim, pra agradar outra pessoa, mesmo que isso me machuque, sabe? É, Sim, eu falo que não é justo com nós mesmos isso, não é legal. Isso a curto prazo a pessoa pode ali te elogiar, falar que você é o melhor do mundo. Isso é gostoso de ouvir, né? Uma uhum, gratidão. Mas de tanto esticar o seu braço, querendo alcançar alguma coisa que a pessoa te pediu, uma hora vai começar a machucar, uma hora você vai deixar de pensar em você mesmo e aí você adoece. E uma coisa que eu sempre digo é sim, que autocuidado não é egoísmo. Não é no sentido de uhum, que eu sou a pessoa mais importante do mundo do jeito mais maquiavélico, mais negativo, que assim, eu sou independente, as outras pessoas devem se curvar perante a mim, né? Não, você sim, sim é a pessoa mais exato, importante da sua vida, porque as coisas dependem de você, né? Você tem que tomar suas exato. No decisões, final senão das as contas pessoas é tomam você. as decisões por você. Então estabelecer esses limites são muito importantes. E aí, nossa, que volta, eu continuo a resposta da pergunta. Mas outras pessoas, quando você vê no curso, eu falo também em questão de maturidade, quando você inicia uma faculdade é tudo muito novo, você busca realmente conhecimento, você vai atrás e, assim, uma das coisas que eu adoro é os calouros de psicologia, né? O pessoal com brilho no Aham, olhar, querendo saber de tudo, né? E aí, realmente, as pessoas podem usar esse espaço para fazer sua própria terapia. Já pode ser assim, sim. professora, um tio do amigo meu, não sei que tem, sei que tem. O que que a senhora acha disso? Tipo, pô, será que é realmente o tio do amigo, não sei que tem, sei que tem, né? Sim, tem Então, dessas também. é. E, assim, claro, a gente também, com o tempo, vai amadurecendo, vai sabendo separar isso. Mas inicialmente não tinha pretensão nenhuma, o Henrique. Quando a gente vai vendo as disciplinas, vai sabendo Uhum, como é que a psicologia ela pode estar aplicada aí no dia a dia, seja no próprio, o que é mais comum a clínica, né, um tratamento de psicoterapia, e também em outros lugares onde a gente pode estar atuando, por exemplo, as empresas, que é o meu ramo, o contexto hospitalar, o contexto de saúde pública. Aqui no Brasil tem várias instituições, como por exemplo o Centro de Atenção Psicossocial, os próprios hospitais uhum, psiquiátricos, né? A sim, educação no ambiente escolar, trânsito, esporte, e isso daí vai te dando mais horizonte para nós. E aí a gente vai se descobrindo. A própria pesquisa acadêmica, que também é uma área minha, uhum, a área da acadêmica. Então, com o passar do tempo, a gente, inclusive eu, vai se descobrindo, vai achando interessante essas ideias, e aí vem aquele pensamento lá atrás. Olha, aqui eu consigo ajudar as pessoas assim, assim, assim. É, aham. o papel inicial, ajudar as pessoas, o cuidado com elas, ela nunca deixa de existir. Mas a gente aprende como e onde a gente consegue fazer isso. Sim. E, e vamos dizer assim, você teve ali um primeiro contato com a psicologia através da terapia, né, que você estava fazendo. Aí você entrou Isso. algum tempo depois na faculdade e descobriu um horizonte gigantesco, viu que a psicologia não se reduzia apenas à psicoterapia, se é que eu posso dizer assim, mas ela Exato. tem um horizonte gigantesco.
É. E onde você se descobriu e qual é o seu interesse dentro da psicologia que você, vamos dizer assim, pelo menos nesse momento se encontrou? Claro, as coisas Aham. podem mudar, mas hoje o seu foco, a sua atenção está nisso. Aham. Legal, Henrique. São duas histórias que eu também adoro contar e que vem, pelo menos uma delas, aquele mesmo ditado, né? Tem males que vêm para o bem. Na época que eu estava trabalhando nessa empresa varejista, Henrique, foi meu primeiro emprego e, digamos assim, nos modelos, não sei como é que é essas discussões na sua realidade, mas aqui no Uhum. Brasil, a gente fala muito dos empregos em relação ao atendimento ao público, a que a gente chama também da escala 6 por 1, que é você trabalhar 6 dias seguidos e folgar um, o próprio horário de trabalho, enfim. E que aqui, esses tipos de empregos, também não generalizando, não são muito agradáveis, não atraem muitas pessoas interessadas a trabalharem nesse tipo de Sim, ambiente. Não só pelas próprias condições de trabalho, mas em muitos outros aspectos, por exemplo, e principalmente a liderança, a cultura da empresa, né? Enfim, e mesmo eu estando nesse tipo de emprego, nessas condições, era uma das coisas que eu tinha de paixão na minha vida, cara. Coisa que, assim, terminava uhum. expediente no sábado e eu já queria voltar na segunda-feira, sabe? Olha A só. gente pode chamar isso de uma pessoa workaholic, ou dependendo do lugar, um louco mesmo, né? Sim. En- en- Então, eu tava nesse contexto. Só que o que eu comecei a observar com o tempo, Henrique? A motivação de uma coisa que tinha total alta Hum, performance, gosto, prazer por aquilo, foi ao passar do tempo diminuindo. Coisa no sentido olha só. de aquela coisa do sábado, né, querer já voltar na segunda, deixar de ter esse sentimento agradável, eh, querer buscar outro emprego. Então, isso eu me percebia e também as outras Uhum. pessoas ao meu redor. Coisa que você falava, por exemplo, um bom dia para a pessoa e ela dizia que já queria ir embora. E coisa que ela acabou de bater o ponto, Sei. sabe? Ainda tinha uma jornada de 8 horas pela frente. Em casos mais Sim, extremos, até um amigo meu tentou suicídio. Não dentro da empresa, mas olha por esse só. contexto. E, cara, eu Uhum. ficava assim, que que, por que que as coisas são assim? O que que tá acontecendo? E não estudava Exato. psicologia na época, né? Isso daí foi entre 18 e 19. Eu só entrei na psicologia em 2020. E aí, essas relações entre a própria liderança, né, no quesito assim de uma pessoa de uma hierarquia acima da minha, né, influencia muito. Hoje, mesmo eu trazendo a realidade de onde eu trabalhei, também para deixar muito bem claro, não é um lugar que eu reclamo e que eu taco pedra, muito pelo contrário, me permitiu Sim, muito sim. desenvolvimento, seja financeiro, muitas coisas que eu consegui conquistar com meu dinheiro veio através desse trabalho, pessoas que eu conheci, fiz amizade, é só uma descrição realmente daquele lugar. E também, mesmo sendo uma Uhum. rede varejista, não quer dizer que todas as outras lojas eram assim, especificando aonde eu trabalhei. Isso me chamava muita atenção, Henrique. Falei, caramba, como é que isso pode estar acontecendo? E aí você entra na Uhum. psicologia, assunto sobre o trabalho, assunto sobre as empresas. E aí você vai vendo como é que acontece um adoecimento mental, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental. Aham. Muitos fatores, muitos, seja eles individuais, digamos assim, da vida pessoal da pessoa,
e seja também de aspectos mais da empresa. O próprio modelo de negócio, as condições de trabalho, os relacionamentos entre a liderança, as regras, enfim. A gente pode ficar aqui o dia inteiro citando Sim, coisas. exato. E. E Ah, sim. perdão. Não, é uma questão assim que eu também acabo me interessando por esse Ah, assunto. legal. Aham. E você dizendo isso, estava pensando aqui, qual é na sua visão como psicólogo, como profissional dessa área, existe uma forma de ter um relacionamento saudável? E eu acredito que sim. E como seria esse modelo, né, que tem um relacionamento saudável entre empresa e funcionário, colaborador? E como mesmo você disse, às vezes o adoecimento Aham. mental não vem por conta da empresa, mas vem por problemas pessoais. E até que ponto a empresa tem alguma responsabilidade por isso? Então, na sua concepção, como seria um modelo É uma ótima saudável pergunta, para Henrique. que para que você tenha essa longevidade, sabe? E o trabalho não se torne um peso, Aham. talvez. Legal. São vários pontos que a gente analisa de forma didática separando. Ah, esse aspecto é assim, assim, Uhum, assim. Aquele outro aspecto é assim, assim, assado. Mas quando a gente pega na prática, as coisas elas se influenciam. Existe uhum, muito uma questão cultural aqui de que assim, o seu expediente é das 8 às 6. Então, nesse espaço, todos os seus problemas pessoais ficam fora da empresa. E depois que você termina o expediente, todos os problemas da empresa você não leva para casa, fica na empresa, certo? Na certo. prática, cara, se isso realmente acontecesse, se você conhecesse uma pessoa assim, que consegue separar, você me apresenta, por favor. Porque eu não Realmente. sei, né? É, É, Até que realmente. ponto uma coisa ela tem mais peso do que a outra, até que, né, isso as pesquisas, elas sempre vão, nem comprovando, mas mostrando que realmente uma coisa influencia na outra. Porque o ser humano é isso, Henrique, ele é um ser que a gente chama então biológico, psico, então a Uhum, questão dos seus sentimentos, comportamentos, social, então aonde ele se relaciona, seja com as outras pessoas e seja no seu próprio ambiente onde ele está, espiritual. E espiritual não falo de religião. uhum, Ah, religião X, religião Y. Não, mas o fato de você ter fé em alguma coisa, crenças em alguma coisa. Então, dependendo de como é que uhum. tá a harmonia dessas questões, pode ou não adoecer. Vou te dar um exemplo meu. Ah, naquela época de 2018, eu tive o término do meu relacionamento. O trabalho, Uhum. ele foi um fator de proteção para mim, pois através dele eu tive motivos para me desenvolver, criar aí, carreira, criar Uhum. senso aí de personalidade, de pertencimento. Então ela foi muito protetivo para mim. Há pessoas que pode passar na Entendi. mesma situação que eu, mas claro, cada um tem a sua vida e aplicar no mesmo contexto, ela não poderia talvez performar no trabalho. Ela talvez ficaria muito nas suas questões pessoais e um adoecimento tão grande de que ela nem consiga realmente fazer coisas básicas, que a gente está falando de uma depressão mais severa, mais crônica nesse sentido, né? Então é muito difícil responder até que ponto vai um lado, até que ponto vai outro. Agora, um modelo Sim. ideal de empresa, cada um tem a sua realidade, tem a sua particularidade, então não tem uma receita de bolo. Mas, para Uhum. chegar assim em padrão do que uma empresa pode seguir para promover isso que você disse, né? Conscientização. Então, a gente saber que as pessoas que estão lá, elas simplesmente não são funcionários
e eu não falo que elas são amigas nesse sentido, mas são pessoas ou quais fazem as engrenagens da empresa girar. Então, se as Uhum. engrenagens elas não estão com boa manutenção, elas não estão bem lubrificadas, a engrenagem não gira, a empresa não produz. Então, o olhar voltado para as pessoas, até as empresas que elas são mais tecnológicas, né? Tem um programador por trás, que é uma pessoa. Fábricas Sim. que tem muitas máquinas, tem uma pessoa que mexe com essa máquina do mesmo jeito. Então, a valorização dessas pessoas que fazem essa roda girar já é o primeiro passo. Como que faz isso, Henrique? A gente pode falar muito sobre salário. Quem ganha mais realmente Uhum. é mais feliz? Não necessariamente. Quando a gente Exato. pega muitas tendências de mercado e também pesquisas científicas, os salários, os benefícios, eles estão em umas posições que não são as primeiras a ser levado em conta para te manter numa empresa, né? E Perfeito, então é um ambiente exato. saudável. É um relacionamento onde as pessoas não brigam, não gritam. Não é que não tenha discussões, mas no sentido de Uhum. agressividade, sabe? Os próprios Perfeito. treinamentos, como é que a gente pode treinar as pessoas a desenvolver um melhor trabalho, seja a nível técnico, seja a nível comportamental, então a gente pode falar aí de inteligência emocional, como é que eu lido com as minhas emoções, habilidades sociais, como é que eu lido com o outro, dar autonomia para as pessoas. Então é um processo, ele é muito rígido. Por que que ele deve ser tão rígido? Será que existem outras maneiras de executar de uma forma até mais otimizada, né? E se uma pessoa tem uma Sim. ideia dessa, por que não reconhecer ela, elogiá-la e quem sabe dar algum tipo de bonificação? Desenvolver esse Uhum. senso aí de carreira, a pessoa sente que ela tá crescendo, ela não tá estagnada. Que mais? A gente pode pegar um exemplo das fábricas, sei lá, ela produz automóveis. Antigamente a Uhum. pessoa só apertava parafuso. Provavelmente você já deve ter visto o filme do Chaplin, né, Tempos Modernos. Sim, sim. E você só apertava parafuso e uma hora ele ficou louco, né? Exato. E a pessoa às vezes nem tinha noção de que aquele parafuso que ela estava apertando criava um carro. Cara, olha que etapa importantíssima que eu tô fazendo, criando uma das coisas que é mais consumida no mundo, que é meio de transporte. Então a pessoa fica Uhum. alienada, ela não sabe o que ela tá fazendo, o pra que daquilo. Ela só mexe os pulsos para apertar um parafuso, por exemplo, né? Então esse Sim. senso aí de conhecimento da pessoa, também a gente pode ficar o dia inteiro aqui. É. Mas pra gente chegar E nesse ponto, Henrique, é muito importante a gente ver como é que a empresa tá, sabe? A realidade uhum. dela, a cultura, como ela tá posicionada no mercado. E aí a gente leva em consideração certas variáveis. A gente faz uma pesquisa e aí propõe com os resultados aí implementando planos de ação para Perfeito. melhorar aí o ambiente. E com certeza isso volta positivamente para a empresa, porque a pessoa produz mais, ela fica mais feliz e a empresa desse jeito Uhum. só ganha. Então, os funcionários ganham tendo todo esse tipo de amparo e a empresa também ganha pela produção das pessoas que estão felizes. Exato. E, me levantou 2 questões aqui, Aham. quando você estava falando. A primeira, quando você comentou que talvez o período que o trabalho serviu de proteção para você, né, Sim. por conta de uma questão pessoal, e provavelmente foi nesse momento que você era considerado um workaholic, não se importava de trabalhar, né, 6 por 1, É. queria na segunda-feira já estar lá novamente. Você acha que, não vou dizer que isso é uma unanimidade ou talvez um padrão, ou enfim, não é isso que eu quero dizer, mas Aham. você acha que isso pode ser um ponto, de talvez de atenção ou um sinal que
talvez quando a gente busca muito essa questão profissional, existe alguma falta na questão pessoal, ou falta, ou desimportância, ou alguma perda que acaba não tendo um equilíbrio, sabe? A pessoa que ela acaba focando muito só no profissional e ela acaba misturando o profissional com a vida pessoal dela. Tipo, ela acha que é tudo a mesma coisa. Sim. O que que você acha disso? Se isso de fato pode ser algo a se pensar, não, de fato isso existe, mesmo que não seja um padrão, não seja cientificamente comprovado. Mas Aham. me veio essa questão na cabeça quando você comentou isso. Nossa, cara, legal, legal. Olha, a gente vive que numa cultura de alta performance, a gente sempre tem que estar produzindo, a gente sempre tem que estar buscando uma coisa nova, propondo soluções para o mundo. E quando a gente fica parado, a gente às vezes até se sente culpado, né? Tipo, recarregando nossas baterias. Sim, Então, quando sim, a gente vê uma pessoa nesse sentido, ela tá voando, a gente incentiva ela, independente se ela tá sentindo alguma dor, sabe? Até porque fica tão naturalizado que realmente a pessoa não vai problematizar isso. Quando a gente uhum, fala, por exemplo, de um burnout, que é um nível assim muito avançado de estresse, uma coisa mais crônica, o próprio termo diz isso, né? O burnout, a pessoa queimada mesmo, tá num ponto muito sim, crítico. Uma das questões é realmente muita sobrecarga, tem muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, querer dar conta de muitas coisas. Claro, a nível mais senso comum, né? Não pegando, por exemplo, diagnóstico do CID, né? Uma uhum, forma assim mais didática. Então é muito importante a gente olhar até para esse excesso de produtividade, igual quando a gente faz, por exemplo, de crianças com superdotação. A gente pode elogiar muito elas, que elas são muito inteligentes, muito espertas, mas também pode ter algum tipo de sofrimento vinculado a isso, né? A pessoa olha pode se só. sentir solitária, nossa, não tem ninguém da minha idade que talvez saiba dos mesmos assuntos que eu. E aí a gente pode ir avançando numa idade escolar de pessoas muito mais velhas só porque o conteúdo está sendo dado nessa turma. Então até esses Sim, extremos a gente sempre tem que estar observando. Seja pro extremo positivo, não positivo de bom, mas de muito, e o extremo negativo da falta. A gente sempre tem que buscar a harmonia entendo. das coisas. Isso para qualquer âmbito da nossa vida, né? Sim, porque você dizendo isso daí, eu concordo plenamente. Por exemplo, quando a gente vê pessoas que atingiram uma certa idade e precisam se aposentar. Sim. E por mais que elas se aposentem, mas elas se sentem, tipo, elas não gostariam de parar, elas gostariam de estar fazendo aquilo que ela fez, que ela sempre fez, porque ela sente que ela perdeu a função na sociedade. É. E talvez isso pode ser muito pelo fato de não ter desenvolvido em paralelo ao longo da vida. Eu não estou entrando no mérito por que não, né? Talvez foi o contexto, as dificuldades, mas de não ter tido a oportunidade de desenvolver o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional para quando chegasse nesse momento, ela entender que ainda assim ela é um ser humano útil, por mais que ela se aposentou de forma merecida, É. né? Mas ela não ficar se cobrando, pô, não, meu trabalho se encerrou, agora eu sou um peso de papel, sabe? É. Então também é uma coisa a se pensar, né? Com certeza. Com certeza. Foi, inclusive, a sua primeira pergunta, como é que você se apresentaria para alguém? E eu disse, não vou seguir o padrão de começar pela minha profissão ou do que eu sou formado. Porque o trabalho, Exato. Henrique, não é uma coisa que a gente simplesmente tem um emprego e trabalha e no final do mês ou do dia você ganha um dinheiro pelo que você acabou de fazer. É realmente uma coisa vinculada à nossa identidade, a quem a gente é, De nossa fato. personalidade, né?
E isso Por mais que a gente não queira, né? Mas isso é inevitável. exato. Poxa, mesmo, sei lá, eu estou aqui no seu podcast, eu tenho uma responsabilidade do que eu tô falando, seja até minha opinião pessoal como um Gabriel, mas eu tenho uma responsabilidade como profissional em ser coerente, ser baseado em evidências, né, com referências Uhum. científicas, porque o trabalho, ele é muito vinculado ao que a gente é. Olha que coisa louca. Exato. E o que você falou de aposentadoria é realmente isso. Eu não perdi a minha função, eu perdi quem eu sou. Olha que Realmente. pesado que é. Pesado, exato. Pesado, muito. Assim, eu tô com 27 anos. Se a gente fala de aposentadoria no Brasil, é uma questão muito delicada, mas vamos pensar na Sim. terceira idade, né? Aí depois dos entre 60 e 70 anos, quanto ainda eu vou me desenvolvendo em relação a trabalho, identidades e tal. E aí, se eu seguir essa lógica que depois acabou, por que que eu não Uhum. adoeceria, né? Tipo, não sou mais eu, o que que eu ainda vou Exato, fazer nesse mundo? exato. É muito E talvez pesado. E talvez nesse momento a importância de desenvolver os outros fatores que você comentou, que a gente não é só um ser social, mas biológico, Isso, espiritual, né? exato. Buscar um desenvolvimento nessas outras áreas para que a gente tenha um suporte dessas outras áreas da nossa vida quando a gente chegar no momento desse, né? Exato. A gente tem que, É. nesses momentos, né, eu falo que pode ser uma questão muito de luto. Luto não vem só de morte, mas a Hum, perda de alguma coisa bem significativa. E hum, tudo que a gente conhece, a gente tem uma concepção dela, opiniões, enfim, significados. E quando essa coisa entra muito em xeque com nós ou contra nós, a gente fica perdido, tipo, nossa, as coisas sempre foram assim e agora é assim, como isso é possível? Então, uma forma é de ressignificar, ver a mesma sim, coisa, só que de uma perspectiva diferente, sabe? Isso faz a gente ter mais flexibilidade no pensamento, aprender a lidar melhor com essa coisa. E, claro, a gente não é só resumido a trabalhar. A gente também, esse ponto que você falou, né? O bio, psicossocial, espiritual. Quais outras uhum, coisas que me dão ainda prazer na vida? Quais outras coisas que ainda pode deixar eu ocupado? Então, nessa etapa, o que que dá para eu ressignificar? É um corpo que não é sim, mais quando eu era jovem, então de performance, mas mesmo assim a minha vida continua. exato. Eu ainda tô aqui, eu ainda existo, eu vivo. Então, mesmo assim, eu tenho coisa pra fazer. E muita coisa ainda, né? Diga-se de passagem. Sim, essa questão do trabalho ele se enquadraria mais dentro desse perfil dessa categoria psicossocial? Como que seria? Como que é isso? Uma dúvida bem de leigo mesmo. Ou não se enquadra em nenhuma dessas categorias? Nossa, muito interessante, Henrique. Assim, não consigo te dar uma resposta baseada no livro, sabe? Sim, sim. Bom, Na sua opinião mesmo, assim, o que você acha ali? eu vou tentar. Vamos construir ela em conjunto. Vamos ver o que que sai. Se a gente Perfeito. pega o trabalho na minha concepção de que não é só uma relação de emprego, de ir num lugar, fazer coisas e ganhar dinheiro por ela, mas e eu fazer coisas que me desenvolvem pessoalmente, me desenvolvem com crescimento, desenvolve de personalidade, me faz eu ter um senso de pertencimento. Então, eu conheço outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu, por exemplo, né? Aham. Que pode me desenvolver muscularmente. Sim, sim. Talvez a gente pode É, pegar em todos os âmbitos. Sei lá, eu acredito. é.
talvez um trabalho que promove uma boa qualidade de vida é um trabalho que acaba dando esse senso de comunidade, Boa. respeite os limites. Então ele acaba, talvez ele não se enquadre dentro disso, mas ele respeita esse aspecto psicossocial do ser humano. É. Ele promove os benefícios dessa área, né? Ao contrário, talvez, de um trabalho que, como você disse, eu tô lá só apertando o parafuso, eu não tenho esse senso de comunidade, ou posso contar com as pessoas que estão lá. No mínimo, tipo, naquela coisa básica, assim, só eu não tô me sentindo bem, eu posso talvez ir no banheiro, porque tem ambientes que é tão pesado que a pessoa às vezes se sente culpada, ou até mesmo talvez não pode ir pro banheiro para usar o banheiro rapidinho, assim, sei lá. Isso, Então isso acaba tendo uma relação, talvez o trabalho não se enquadre, né, nisso, em alguma das categorias, mas a qualidade dele está relacionado em todos os se aspectos. relacionar bem, se é que eu posso dizer assim, com esses aspectos. Não sei. Eu acho que... É quase, estamos filosofando sobre o assunto. Não tem uma resposta agora, certo? Pois é. Eu, Gabriel, falando, concordo contigo totalmente. E parando para refletir um pouco, abarca tudo, né, Henrique? Sim. Cara, até quando a gente... Assim, isso daí eu soube recentemente, coisa quando eu tava no ensino médio, por exemplo. Você tá naquela época, te perguntar qual que é a sua profissão. Talvez tem pessoas que fazem, sei lá, um estágio, ou que a gente chama aqui de jovem aprendiz também, né? Mas se não, você falava, não, eu não trabalho. E aí falam, não, a sua profissão é estudante. Então até o fato de você ir pra escola, estudar, ler livros, fazer exercícios, é um trabalho. Não precisa estar vinculado diretamente com remuneração. Salário, digo, né? Remuneração pode ser outra coisa, mas com salário, receber dinheiro de troca. Sim. Doido isso, cara. É interessante. E, claro, você teve um primeiro momento lá que você descobriu que você queria experimentar e estudar psicologia, e depois que você se formou ou durante a faculdade, você teve algum momento, alguma situação ou algum fato que meio que você falou, nossa, realmente eu tô fazendo aquilo que eu gostaria de fazer? Tipo, de Legal. fato isso é uma confirmação, ou é um sinal, ou simplesmente é uma constatação que eu tô no caminho que eu escolhi e foi bem escolhido, assim. Teve algum fato, assim? Tem, cara. Porque, que nem eu falei, no começo da graduação não tinha pretensão de nada. Era aquela coisa, vamos dizer, com muitas aspas, clichê, ajudar os outros, né? Inclusive, na primeira semana de aula, quando os professores conhecem os alunos, ele faz essa pergunta, por que você escolheu psicologia, né? Assim, 90% fala, os outros falam que eu dou bons conselhos, eu quero ajudar as pessoas, né? Não foge muito disso. Eu tava nesse meio, respondendo essa mesma pergunta, tendo essa mesma resposta. E aí, a gente tem disciplinas de psicologia e profissão, né? Áreas de atuação do psicólogo. Entre elas, o que eu até falei, na clínica, na empresa, na escola, enfim. E aí, o que foi acontecendo? A professora, ela deu uma atividade de entrevista de um profissional da área, então era sorteado de todas as áreas de atuação, aqui você caiu entrevistar um profissional da área. Eu caí, Henrique, com a área acadêmica, professor universitário, fazer pesquisa. E desde criança, uma das minhas vontades era ser cientista. Era muito minha influência, mundo de Beckman, por exemplo, sabe? Não sei se você conhece. Sim. Claro. Então, a própria Rede Cultura passava muita coisa aqui. E, pô, legal.
era o laboratório, misturar coisas, né? Enfim, essa coisa mais estereotipada. E aí eu fui conversar, inclusive o professor meu, uma das pessoas que eu tenho referência, né? Igual aquela pergunta que você me fez. Aham. E aí, a partir desse momento eu descobri, nossa, dá pra ser cientista na psicologia. Que legal, fazer pesquisa, criar conhecimento. E todo ano, só teve não lembro qual, todo ano a minha faculdade promove programas de iniciação científica, apresentação de trabalhos, congressos ali, sabe? E todo ano eu participei, seja para assistir, mas a psicologia é 5 anos, pelo menos 3, 4, eu apresentei trabalhos de pesquisas que eu fiz. Inclusive o próprio TCC é uma pesquisa e tal, mas as pessoas fazem realmente por obrigação para finalizar o curso. Mas eu continuei. Depois que eu terminei a graduação, eu já emendei um mestrado, inclusive é o que eu estou fazendo. Olha só. Nesse período. O mestrado num programa de psicologia e saúde, numa faculdade de uma cidade próxima daqui de Votuporanga, chamada São José do Rio Preto. Coisa de 80 quilômetros. E segui aí a carreira acadêmica com a vontade de dar aula sobre, né? Que legal. E a minha área de pesquisa é empresas. Aham. E tem essa Legal. parte, né, mais marcante. E também eu acredito que eu não respondi uma outra pergunta, né, sobre as áreas que fiquei mais afim. A empresarial vem desse contexto, então a partir do momento que a gente foi tendo contato com essas matérias de empresarial, inclusive a minha professora que me deu aula também é uma das minhas referências, ela incentivava muito, seja para fazer pesquisa e seja para atuar na área empresarial. Então, outro lugar que eu me descobri. E uma coisa curiosa, Henrique, que acontece na psicologia é que grande parte das pessoas, dos formandos, e a gente até pega a própria pesquisa da psicologia dos profissionais da área de atuação deles, muitos vão para clínica, vai fazer psicoterapia. E tá tudo bem, né? Uma das áreas muito importantes. Eu não me imaginava fazer clínica, não tinha pretensão de fazer clínica, sabe? De ter o meu espaço, de fazer psicoterapia com as pessoas. E aí, olha como é que o mundo vai girando, as coisas vão acontecendo. No último ano a gente tem que fazer estágio também, estágio obrigatório, e você escolhe 2 áreas de atuação. Eu escolhi a empresarial e a outra eu estava em dúvida entre a hospitalar e a clínica. Eu fui para a clínica. E na prática é uma coisa assim, encantadora, maravilhosa, de coração. Inclusive eu hoje sei falar do que você atua, Gabriel, na pesquisa, na empresarial e na clínica. Mas a clínica não dou tanto enfoque quanto a empresarial. Ela faço meus atendimentos normalmente, mas não é uma coisa assim que eu dedico o dia inteiro. Eu faço horários quando eu tenho disponibilidade nesse sentido. Não que eu estude menos ou que eu não dou tanta atenção, né? Muito pelo contrário. E aí também a gente vai vivendo as coisas, a gente vai experimentando, isso é muito importante. Como é que a gente sabe se gosta ou não de alguma coisa? A gente tem que testar ela, né? Experimentar. Exato. Mesmo se talvez a gente tenha aí um preconceito, ou uma ansiedade, ou um medo, a gente tem que ir pra cima, testar ela. E aí foi também com a clínica. Me apaixonei como é que é a psicoterapia. E é uma coisa que até hoje estudo, invisto e eu trabalho. Então essas 3 coisas, e elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Tem pessoas que talvez só nos estágios vai descobrir o que quer fazer da vida. Ou
se gradua e, não sei, tira um ano sabático, sei lá, ou vai fazer outra coisa totalmente diferente, às vezes não achou que não era o que queria. Tem pessoas e pessoas, né? Exato. Gabriel, dentro dessas áreas da psicologia, seja na área acadêmica, na clínica, na hospitalar, Aham. na empresarial, em, ela, como elas se conectam, assim, no sentido, qual é o papel do psicólogo? Existe um papel em comum do psicólogo dentro dessas áreas? Ou são Nossa. coisas muito distintas? Boa pergunta, Henrique. Se a gente pegar grosso modo, elas podem ser muito distintas. Esses exemplos Uhum. que você deu são locais de trabalho. Então, hospitalar é num Ah, hospital, empresarial é numa empresa. Mas vamos parar, vamos descer mais camadas, né? Área acadêmica é só na sala de aula, é só no laboratório ou na biblioteca. Porque você não. Uhum. Ou com as pessoas com quem você está entrevistando, se o teu modelo de pesquisa é entrevista, por exemplo, né? Mas vamos descer algumas Sim. camadas. Se eu trabalho na psicologia empresarial, do trabalho e tal, e eu atuar num hospital, eu não estou atuando no Hum. contexto ali da saúde, por exemplo, de sofrimentos, de acolhimentos, de crises, coisas mais pontuais, enfim, né, auxílio da equipe. Mas e se eu tratar as relações de trabalho? Como é que é o trabalho do médico? Como é que é o trabalho da enfermeira? O trabalho da gestão, a sua cultura? Então, uma área ela já está englobada aí na outra. A clínica, Entendi. o modelo assim de trabalho da clínica, a gente fala muito sobre abordagens. Talvez você já deve ter ouvido esse termo, né? Abordagens. Sim. Abordagem nada mais é do que uma maneira de entender o ser humano, né? Baseado Hum. num estudioso, num filósofo, num teórico, enfim. E aí a gente existe muitos nomes para isso. Por exemplo, a psicanálise, a TCC, Gestalt, análise do Uhum. comportamento, que é a que eu sigo, né? Que eu sou estudioso. Enfim, agora vamos pegar esse contexto de psicoterapia, a forma como a gente enxerga o homem, baseado numa abordagem, e aplicar esse indivíduo num hospital, aplicar esse indivíduo numa empresa, aplicar esse indivíduo numa entrevista. Eu estou querendo saber a percepção dele sobre tal coisa. Ah, Então, quando a gente fala das áreas de atuação, inicialmente a gente pode falar, não, elas são muito distintas. Só que tudo que conecta essas áreas e que a psicologia ela sempre tá dentro é porque são pessoas. sim. Exato. Onde tem pessoas se comportando, pessoas sentindo coisas, ou deixando de sentir, né? Vamos pros dois lados. Uhum. Pessoas se relacionando ou não, pessoas existindo. Tem psicologia. Tem psicologia. Perfeito. E claro, trabalho ético. Então, como é que a gente trata essa pessoa? Como é que a gente lida com ela? É uma questão mais sobre o nosso próprio conselho, a nossa abordagem, não no sentido de estudo, mas a abordagem no tratamento com o outro, nesse sentido. Sim. E essa questão das abordagens, só para ver se eu entendi, Aham. elas não são aplicadas então somente na psicologia clínica. Não, Ela, ela serve como uma lente para você olhar essas outras áreas e atuar nessas outras áreas também, seja isso. hospitalar, empresarial. Exato. Ah, interessante. Existem, Legal. claro, literaturas específicas, por exemplo, o funcionamento de um hospital. Você pode ler através da administração, através da gestão de pessoas, através dos recursos humanos, então o funcionamento de um hospital. Mas nada pode te impedir de analisar um grupo, né, um grupo de pessoas, não só individualmente, a partir aí de uma abordagem, certo?
Então existem Exato. muitas pesquisas, muitos livros, estudos, que é a aplicação de uma abordagem específica em um contexto grupal específico. Uhum. Vou te dar um exemplo. A minha abordagem, que é a análise do comportamento, no âmbito empresarial, ela se chama OBM. OBM vem aí de inglês, você manja mais do que eu, aí você me ajuda na pronúncia, né? Que é o Organizational Behavior Management, né? É o comportamento, é o Uhum. gerenciamento do comportamento organizacional. Perfeito. Então, essa abordagem aplicada no modelo empresarial, certo? Na área psicanalítica, por exemplo, também tem o próprio que a gente chama de psicodrama, a gente também lida com grupos, com atuações. Então, é possível sim uma abordagem sair da clínica e aplicar em um Sim. contexto diferenciado. Com base no que você aprendeu ao longo da faculdade, na experiência prática, você diria que essas abordagens, elas mais se complementam ou se repelem? Nossa, Henrique. Eu não vou te dar uma resposta pronta, depende da pessoa com quem você perguntar isso, cara. Eu falo Não, que pode ter muita briga, gente. Assim, no Brasil ele tem muito um movimento da área da psicologia sobre as práticas baseadas em evidências. Então, tem certo. todo um rigor científico, um rigor de resultados. Então, o que aquelas pesquisas mostram para a gente oferecer o melhor tratamento possível, seja para a pessoa ou seja para o problema que a gente está querendo resolver, né? E tem certas abordagens que a premissa dela não permite a gente investigar objetivamente. Então, epistemologicamente, como é que a gente pode tratar de uma abordagem, juntar com outra, sabe? Então, a própria raiz filosófica das abordagens, elas têm uma linha de raciocínio. Digamos que elas são separadas. Por quê? Vou te dar um exemplo na prática. Qualquer coisa, se eu tiver muito psicologês, me pergunta, tá? Não, fica tranquilo, pode deixar. Até pros comentários futuros, casos tenham, né? Depois do episódio. Vai ser o maior prazer responder. Existe a psicanálise e existe a análise do comportamento. A psicanálise, ela entende os nossos comportamentos, o ser humano, que tudo que a gente faz, vem muito das nossas instâncias psíquicas. O que isso quer dizer? Da nossa cabeça, existe o que, originalmente isso veio a partir do Freud, né, o pai da psicanálise. Ele diz sobre o ego, superego e o id, né? O id, ele vem de uma questão muito mais primitiva nossa, que sempre quer realizar todos os desejos, independente a todo custo. O superego, ele justamente existe para barrar esse id, então ele é a questão de proibições, ele é a parte racional, e o ego, ele é o meio termo. Ele tá ali pra... Entendi. no meio dessas duas forças, uma degladiando com a outra, digamos assim. Não sou estudioso da área, mas só explicando bem basicamente, eu posso até ter errado. Perdões, psicanalistas. Então ela fala de que os nossos comportamentos vêm da nossa mente, certo? A análise do comportamento, não. Ela diz que os nossos comportamentos, a gente faz o que faz a partir da nossa interação com o mundo. E a partir dessas interações que a gente faz, o mundo, ele consequencia as nossas ações. Então, aquele famoso, a gente aprende com as nossas consequências, sabe? Então, tudo que a gente faz tem uma consequência nesse sentido. A depender da consequência que acontece, muda a nossa maneira de agir. Seja de aumentar a probabilidade da gente fazer aquela coisa específica ou
diminuir a probabilidade de fazer a coisa específica. Por exemplo, eu tô com sede, certo? Se eu pegar uma garrafa de água, girar a tampinha e beber, a minha consequência foi a minha saciedade da sede. Mas o que causou a minha saciedade da sede? Beber água. Então, beber água, a chance de eu beber água quando eu sinto sede é muito maior para eu saciar a minha sede, nesse sentido. Outra coisa, tá escuro, eu aperto o botão do interruptor, a luz acende. Então, apertar o botão do interruptor, a consequência é luz acesa. Então, qual a probabilidade no futuro de um lugar escuro eu apertar interruptores? É nesse sentido. Então, não tem uma força interior que dita os nossos comportamentos. É através desse nosso aprendizado. Se a gente nunca entrou em contato, por exemplo, com o interruptor, ou ninguém ensinou pra gente, olha, se você apertar esse botão a luz acende, a gente não teria feito nada. Exato. Né? E aí, por que eu disse essas duas abordagens e expliquei um pouquinho mais ou menos com ela? A filosofia delas é essa. Uma fala de que o nosso comportamento vem da mente, a outra fala das nossas interações com o ambiente, né? Das respostas que a gente chama e as consequências. Como é que a gente junta as duas coisas? Sendo que na teoria elas falam que vêm de coisas diferentes. Exato. Entendeu? Então, cada um tem o seu limite. Ela explica as coisas até aqui. Do outro lado, uma outra abordagem pode explicar de uma outra forma mais refinada ou mais rebuscada, ou de uma forma totalmente diferente. Por isso que eu também falo de que as abordagens, elas são visões do ser humano. O ser humano é uma coisa só, é o ser humano. Agora, como é que a gente quer olhar ele? Aí depende da raiz que você pega. Então, elas podem tanto te trazer mais conhecimento, como elas saberem os seus limites. Pra você não se misturar, pra você não fazer uma salada de frutas, sabe? Exato. E aí você não consegue nem seguir uma linha de raciocínio, porque se você pega um termo daqui e um termo dali, na prática elas mesmas se contradizem, naturalmente falando, né? De fato, talvez elas, tipo... É como você disse, no primeiro momento, elas não vão se misturarem, porque elas são muito bem definidas em essência, mas talvez ela pode dar uma visão mais completa do ser humano, tão complexo como o ser humano é, mas diante de todas essas complexidades, cada abordagem vai enxergar um aspecto desse ser humano, talvez, e isso pode ser positivo, talvez. Exatamente. Interessante. E essa, você falou que é a psicanálise, e a outra que você falou, qual é o nome? Análise do comportamento, que eu citei aqui como último exemplo. E que não tem nada a ver com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terceira. Isso, vamos lá. A cognitiva comportamental, a TCC, ela não falo que ela juntou as duas e criou uma. Não é nesse sentido. Ela surge com o Aaron Beck, né? E ele era psicanalista. E na época ele estava tratando, se eu não me engano, questões sobre depressão. No sentido de que as pessoas tinham, através do método psicanalítico, né, das técnicas, teorias e afins, tinha uma melhora, só que tinha uma remissão depois. Então ele ficava muito curioso quanto a isso, tá? Se eu não me engano dessa história, pelo amor de Deus, gente, não apedrejem. E aí o que ele foi fazendo as suas compreensões, e ele criou esse cognitivo comportamental. De que a mesma coisa da psicanálise, no sentido de que a gente faz o que faz pela nossa mente, a TCC ela diz nessa mesma situação. Então, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções influenciam no meu comportamento. Então, se eu penso alguma coisa, se eu sinto alguma coisa, por exemplo, eu bati alguém porque eu tive raiva. Então, pressupõe que o bater em alguém, agredir uma pessoa, porque eu tive esse sentimento anterior, que é a raiva.
por isso que eu bati em alguém. Ah, sim. Ou eu choro porque eu estou triste. Então a tristeza me deu motivo para chorar, certo? Então esse é o modelo de sim. explicação do ser humano, o que os nossos comportamentos, por isso o comportamental, pelo cognitivo. A análise do comportamento, Henrique, ele entende que assim, não existe o anterior. Então eu bati porque eu tive raiva, eu choro porque eu estou triste. Mas a tristeza em si, a raiva em si, mesmo sendo um sentimento, ela também é um comportamento. Então, quando a gente pega uma Ah. pessoa, por exemplo, tristonha, por que que você está chamando ela, rotulando que ela está triste? Ah, você pode falar que ela está com lágrimas nos olhos, ela está mais, os braços mais encolhidos, então ela está numa postura mais retraída, ela está cabisbaixa. Isso tudo, comportamentos, a gente rotula tristeza. Entendeu? Entendi. Então não é uma que causou a outra. Agora, por que que uma pessoa está com esse conjunto de comportamentos que a gente está chamando tristeza? Sei lá, ela perdeu um emprego? Ela terminou um relacionamento? Ela, na história dela, aconteceu alguma coisa antes para que ela fique assim. Entendi. Então, a forma de explicação é Interessante. diferente. Exato. Eu. Se eu. Se eu puder. Claro, eu posso, mas não é talvez a prioridade, mas a questão. A filosofia é um negócio. A psicologia é um negócio muito intrigante, né? Muito interessante. Assim, eu falo, se. Falta muito pouco para eu decidir estudar psicologia, nem para atuar, mas pela curiosidade, porque é algo muito fascinante você começar a decodificar o comportamento humano, né? Assim, é uma coisa fascinante. Eu recomendo, assim, eu sou a prova viva disso, né? Sem pretensão nenhuma para conhecer, só que eu não te garanto que aí, sei lá que ano, que período que você está, você queira trabalhar com ela, né? Exato, Não, de fato. Gabriel, caminhando pro fim, eu acho que a gente falou, é um aspecto da psicologia que eu não conhecia muito, que é empresarial. Ah, legal. Falando da sua vivência, né, que você comentou que um período da sua vida você foi muito workaholic, talvez como uma proteção para uma decepção pessoal. O que eu chego não numa conclusão, mas isso me diz assim que no final das contas é importante a gente buscar estar saudável, se relacionar de forma saudável com a nossa vida pessoal e com a nossa vida profissional. Isso. Certo? E eu vou talvez essa seja assim a última pergunta para você na sua posição de psicólogo. Como você recomendaria como eu posso enxergar que alguma coisa não está em equilíbrio, seja no meu lado pessoal ou no meu lado profissional? Porque muitas vezes a gente não consegue perceber que tem um problema. Sim. Então, muito menos tratar desse problema, né? Sim. Então, quais são os pontos de atenção, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional, que eu tenho que enxergar para ver que isso está desbalanceado e que talvez eu precise repensar alguma coisa? Olha, ótima pergunta, Henrique. E assim, eu poderia estar sendo até contraditório, que você falou assim, se uma pessoa que não se percebe, e eu falar, começa a se perceber, né? Enfim. Quando a gente leva em consideração o sofrimento, e aí eu pego até os próprios manuais, né, da psiquiatria, o médico do CID, existem alguns requisitos, mesmo tendo sintomas, né, mas alguns requisitos para que uma pessoa seja alguma coisa a ser levada em consideração, certo? Claro, o próprio sofrimento pessoal, então
mesmo a pessoa não percebendo, ela tem certas perdas, seja aí de relacionamentos, né, ela vai sendo mais isolada, seja aí de saúde, uma pessoa que sempre fica resfriada, ela pode ter muita gastrite, dor de cabeça, né, que antigamente não era assim. Então a questão pessoal, essa observação de terceiros, então outras pessoas terem esse tipo de visão, né? A gente, claro, não deve ser sempre levado em conta para as pessoas me observar, porque às vezes ela pode criticar eu, né? Então vou deixar isso daí um pouquinho de lado. Mas, mas também levar em consideração eu não estar conseguindo fazer minhas funções básicas. Então, Entendi. levantar da cama, trocar de roupa, ir pro trabalho, ficar muito cansado, coisas que eu fazia mesmo que realmente eu não estou mais dando conta, certo? E Sim. mesmo sendo a pessoa não se percebe, quando chega no ponto da pessoa se perceber de forma, vamos dizer, natural, assim, o tempo vai passando nesse sentido, é porque o corpo tá sentindo muito. E aí a pessoa vai procurar um médico. O médico vai fazer exames. Existe uma área da psicologia que chama psicossomática, né? Como é que as nossas questões mentais afetam o nosso corpo. Então por isso que eu dei esses exemplos da gastrite, da dor de cabeça. E aí mesmo você fazendo exames, o médico fala, você não tem nada. E você sente. Olha só. Você sente dor, você sente algum incômodo. E aí o próximo passo pode ser realmente uma psicoterapia. Então, como é que a gente faz essa se perceber, que é uma coisa muito complexa? De fato. A gente só realmente vai se importar em se perceber se a gente sabe como é que faz isso, né? Tipo, de aprendizado mesmo. Como é que cria senso de autoconhecimento? Se as pessoas te perguntam, como é que você tá? Você tá bem? Minimamente você vai olhar pra dentro pra responder essa pergunta. Você pode falar que sim por educação, ou você falar que não porque você se percebeu alguma coisa, né? Então você ter pessoas que se te perguntam isso. Então já fica a minha contribuição. Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Perfeito. Como é que vem aí nas suas últimas semanas? Porque não é normal. Os sentimentos são normais, a raiva, a tristeza, igual o divertidamente, né? A alegria, a vergonha. Mas a níveis ao qual a gente realmente sofre bastante, a nível que a gente não consegue sair do lugar, a gente se sente perdido, e em conjunto o nosso corpo também vai sentindo, é o primeiro passo, essa conscientização, né? A conscientização. Então, estou com alguma coisa, eu vou buscar uma ajuda. Esse é o segundo passo, buscar ajuda. Seja para profissionais da saúde como um todo, seja para médico ou para o próprio psicólogo. Aqui no Brasil tem muitas redes de apoio quanto a isso, inclusive públicas, certo? Que não é o melhor dos mundos, mas é o que temos e funciona da melhor maneira que dá, mas é possível. E depois identificando o que a gente chama aí do diagnóstico, o que está realmente acontecendo e o porquê está acontecendo. E aí a terceira etapa, Henrique, que talvez eu possa até achar mais difícil da pessoa seguir, é mudança de hábito, né? E quando a gente fala de hábito, cara, poxa, você prefere comer aí uma pizza, um lanche, uma coisa assim gordurosa, frita, ou começar a comer fruta, começar a comer salada, né? Digamos assim. Ficar no sofá assistindo série, vídeo, ou fazer uma caminhada, um exercício, fazer uma academia. Hábito da leitura. Pô, você tem um celular na sua mão que te aparece vídeo a cada segundo e você vai querer ler um livro, entendeu? Exato. Mas assim, a mudança de hábito, ela justamente vem aos poucos.
é um passo de cada vez, não é coisas extremas, não é ser fitness do dia para noite, não é você correr uma maratona do dia para noite, mas a cada passo que dá em comparação à estaca zero que você esteve, já é uma conquista. Então, se orgulhe disso, fique feliz por isso, é o primeiro passo e realmente a tendência, continuando dessa forma, é evoluir, é chegar no seu objetivo, é conseguir alcançar o que você quer. Então acredito que essas coisas básicas, né? Se perceber, buscar ajuda e mudança de hábitos. E a conversa de hoje foi muito além de psicologia. Nós falamos sobre humanidade, sobre limites, sobre ressignificar perdas, sobre entender que conhecimento é uma das coisas mais libertadoras que a gente pode ter, porque isso ninguém tira da gente. E talvez a grande reflexão que fica é essa: quem somos nós além do que fazemos? E como podemos construir uma vida em que trabalho, propósito e saúde caminham juntos? Muito obrigado por participar e ouvir essa conversa, e até o próximo episódio.